Ora viva, meus caros, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos aqui abordar em álgebra de Lie. Este é um programa de doutoramento, então vamos tentar entender juntos, na verdade, o que é essa álgebra de Lie. Então, como ponto de partida, temos aqui no nosso tema álgebra de Lie. Então, álgebra de Lie, na verdade, em álgebra, uma álgebra de Lie é uma estrutura algébrica cujo seu principal uso está no estudo dos grupos de Lie e das variedades diferenciais, bem como as álgebras de Lie foram introduzidas como ferramenta para o estudo de rotação infinitesimal. Portanto, o termo álgebra de Lie é uma referência ao Supus Lie, o matemático Supus Lie, e foi cunhado pelo matemático Hermann Weyl na década de 1930. Portanto, vamos seguir agora para definição e primeiras. Uma álgebra de Lie G é um tipo de álgebra sobre um corpo. Para começar, é um espaço vetorial sobre um corpo F qualquer, juntamente com uma operação binária. Isto é, eu tenho uma potência cartesiana de G por G, que vai em G, chamada de comutador, ou simplesmente colchete de Lie, que satisfaz os seguintes axiomas. Agora estamos a definir do modo axiomático, a álgebra de Lie. Então, um dos axiomas, vamos aqui agora, nós temos que satisfaz os seguintes axiomas. Vamos entender isto juntos, meus caros. Então, o que acontece é que primeiro tem que qualquer A, B pertence a F. E tem que qualquer X, Y, Z pertence a G. Esse A, B são escalares. Então, é preciso entender primeiro isso. Então, o primeiro axioma que deve satisfazer para que seja um álgebra de Lie é a de bilinearidade. O primeiro axioma é de bilinearidade. O que quer dizer? Se eu tenho aqui como primeira componente ax mais by e segunda componente z, eu posso reescrever como a e primeira componente x, segunda componente z, mais b, primeira componente y, segunda componente z. Ou eu tenho aqui primeira componente z, segunda componente ax mais by, eu posso reescrever como a z, x mais b, z, y. Esse aqui é a bilinearidade, primeiro axioma. Segundo axioma. No segundo axioma, falamos aqui de anticomutatividade. O que é isso de anticomutatividade? Anticomutatividade é relativamente a... Eu tenho aqui x como primeira componente, y como segunda componente. Troco a ordem. Y, x e multiplico por menos 1. Aí eu tenho uma anticomutatividade, right? Então eu tenho uma anticomutatividade. Agora, o que acontece aqui, quando o F for um corpo de características 2, deve-se impor a condição mais forte. E qual é essa condição mais forte? A condição mais forte é que x como primeira componente e x como segunda componente deve ser igual a 0. Portanto, para afinar aqui os axiomas, para finalizar os axiomas, temos o terceiro axioma. O terceiro axioma, o que diz, na verdade? É o axioma da identidade de Jacob. Vamos entender juntos isso. Tenho aqui primeira componente x,
segunda componente y, terceira componente z. Taxadamente, nas primeiras componentes, respectivamente, escrevo x, y, z. E na segunda componente, eu vou permutando 2 a 2. Então, eu tenho aqui y e z. Também, eu tenho aqui zx e tenho x, y. Se eu for a somar, o resultado deve ser 0. Agora, para qualquer álgebra associativa A com multiplicação, asterístico, né? Pode-se construir uma álgebra de Lie, LA. Vou colocar aqui minha folha, uma álgebra de Lie. Pode-se construir uma álgebra de Lie. Digo aqui LA. Podemos construir uma álgebra de Lie, LA. Como o espaço vetorial de LA coincide com A, que eu estou a dizer, o espaço vetorial LA coincide com A, o que nós temos que o coeficiente de Lie é definido como sendo o seu comutador em A. O que eu estou a dizer é o seguinte: se eu tiver aqui A, B, isso será igual a A asterístico B menos B asterístico A. Falava aqui da opressão de multiplicação. A associatividade da multiplicação asterístico em A implica a identidade de Jacob para o comutador em LA. Em particular, a álgebra associativa das matrizes linha, N' por N, sobre um corpo F, dá origem ao grupo linear geral. Ao grupo linear geral que indica-se por GLN em F. Ao grupo linear geral. Portanto, a álgebra associativa A é chamada de uma álgebra envolvente da álgebra de Lie, LA. Porém, é sabido que cada álgebra de Lie pode ser mergulhada em uma álgebra que é definida desta forma, a partir de uma álgebra associativa. Porém, para entender o que nós estávamos aqui a falar num todo, deixo ficar os seguintes exemplos de álgebra de Lie. Então, temos aqui, vou puxar um pouco a folha, o primeiro exemplo de uma álgebra de Lie. Primeiro exemplo, qualquer espaço vetorial V dotado de um coeficiente de Lie identicamente nulo é uma álgebra de Lie. É o primeiro exemplo de uma álgebra de Lie. Segundo, nós temos aqui, segundo exemplo de uma álgebra de Lie, a álgebra de Heisenberg é uma álgebra de Lie tridimensional com geradores x, y, z, cujas relações de comutação são da fórmula. Se eu tiver aqui x, y, o resultado é z. Quer dizer, aqui se eu não tenho z, o resultado é z. X, z, a partir do momento que eu tenho x como primeira componente e z a segunda componente, o resultado é zero. E tenho y, z, o resultado é zero. Porém, relativamente à álgebra de Lie, é isso que eu queria apresentar. E para você que ficou até o final do vídeo, o meu muito obrigado e nos vemos nas próximas oportunidades. O meu nome é Shivambu e até a próxima. One.